paz do Senhor, irmãos. Gostaria de então meditar junto com os irmãos sobre um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13. Evangelho segundo Mateus, versículo 25, capítulo 25, versículo 13. Uma passagem muito conhecida da igreja, e Deus tem me levado a meditar sobre isso essa semana. Amém? Os irmãos encontraram o texto? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Em princípio, quando me escalaram para a pregação, eu estava pensando em pregar sobre os talentos. E quando eu comecei a estudar, e a pensar, e a meditar, e orar a Deus sobre essa passagem, Deus não me deu só os talentos, Deus me deu praticamente todo esse texto, todo esse contexto, para que fosse comentado com a igreja. Amém. Glória a Deus. Um tanto difícil, os irmãos me perdoem se eu me enrolar, tem algumas referências mais do que necessárias, mas com a graça de Deus nós vamos trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração para explanar a igreja. Amém. Essa passagem, desse versículo que nós lemos, ela se encontra na parábola das virgens, mas eu não quero me ater em nenhuma dessas parábolas, nem nessa em particular, né? Eu quero só fazer trazer o contexto dessa parábola, o contexto desses acontecimentos, né? Quando Jesus Cristo ensina através dessa parábola, ele está fazendo a última visita dele a Jerusalém, né? Ele sai de Jericó, onde ele curou o cego Bartimeu, e ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, né? E onde ele é aclamado como rei, é aclamado como aquele que vem em nome do Senhor. E ao entrar na cidade, inclusive os fariseus dizem para ele mandar aquele povo falar. E ele diz: olha, se eles pararem de falar, as pedras também clamarão. Então nós vamos vendo que Jesus entra na cidade. Jesus, naqueles dias, ele purifica o templo. Ele chega no templo, encontra o templo que virou um mercado livre, né? Ali se trocava dinheiro, se vendia pomba, se vendia ovelhas, se vendia todo tipo de animal útil ao sacrifício do templo. Então ele expulsa os vendedores, né? Os mercadores, os cambistas, né? E ele passa então a ensinar no templo. Ele passa a ensinar no templo, e ao ensinar no templo, né, ele usa de 6 parábolas, né? Por isso que eu disse, não é uma só. E pode ser que complique a minha vida aqui. O Senhor Jesus Cristo fala de 6 parábolas ali. São 6 parábolas. A primeira é a parábola dos 2 filhos, a segunda é a dos lavradores maus, e a parábola das bodas, a parábola dos 2 servos, das 10 virgens, da onde eu tirei esse versículo, e a parábola dos 10 talentos, da onde eu pretendia fazer o sermão nessa tarde. Dentro dessas 6 parábolas, irmãos, uma coisa me chamou a atenção, por isso que eu disse do contexto como um todo, né? Deus me levou a examinar o contexto como um todo. Dessas 6 parábolas que esse texto nós começamos no capítulo 21, ele vai terminar no capítulo 25, todo esse contexto, toda essa história, né? Encerra inclusive com a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse, é a última semana, né? É a última visita de Jesus Cristo a Jerusalém, e é a última semana de vida do Senhor Jesus Cristo, né? Então ele ensina algumas coisas. Ele faz algumas acusações, e ele faz também algumas advertências através dessas parábolas. As primeiras 3 parábolas, irmãos, ele faz acusações, ele faz repreensões aos fariseus, ou melhor dizendo, aos líderes judeus, né? E nas últimas 3 parábolas ele faz advertências à igreja. Ele faz advertência aos salvos em Jesus Cristo. Então, na primeira parábola, ele conta a história de 2 filhos, que o pai chega no primeiro e chama ele para ele trabalhar junto com ele.
e esse filho diz que não vai. Isso é uma parábola dirigida aos judeus, né? Esse filho diz que não vai. Ele chega no segundo filho e convida esse segundo filho para que esse segundo filho vá trabalhar com ele. E o segundo filho diz que vai e não vai. O primeiro filho diz que não ia, foi. E o segundo filho que diz que ia, não foi. E o Senhor Jesus Cristo começa então aí a falar com a liderança de Israel. Ele diz, olha, o que eu quero dizer com essa parábola? O que eu quero ensinar para vocês com essa parábola? Eu quero dizer para vocês que as prostitutas, que os publicanos, né, foram convidados e aceitaram o convite. E eles vão entrar no céu primeiro que vocês. Já vocês são o segundo filho que se dispuseram a fazer, que estão aqui como mestres, como líderes, né, e não fazem a obra. Jesus está dizendo em outras palavras bem simples assim, bem simples, é para nós também uma advertência de alguma maneira. Aqueles que não eram os chamados, aqueles que não eram as pessoas escolhidas por Deus para fazer a obra, aceitaram o chamado de Cristo. E aqueles que conheciam a palavra, aqueles que eram os homens levantados por Deus, os sacerdotes, os levitas, esses simplesmente recusaram ao convite do Senhor. Em primeira mão, de forma hipócrita, disseram, nós vamos, e não foram. A segunda parábola é a parábola dos lavradores maus, onde um senhor planta uma vinha e coloca trabalhadores, arrendatários nessa vinha, para que eles, naturalmente, produzam e do fruto dessa vinha paguem a renda ao dono dessa vinha. Eu acho que os irmãos já devem ter visto isso no Brasil. Eu sempre estive envolvido de alguma maneira com essa parte agrícola, até estudei no colégio agrícola. Então, alguém chega e arrenda um pedaço de terra e ele combina um percentual para aquele dono daquela terra que ele vai dar em produto agrícola, né? Então, eu lembro na época no Paraná, lá no oeste paranaense, era soja e era trigo, eram 2 lavouras por ano. Então, quem arrendava a terra, ele dava um percentual em trigo, ele dava um percentual em soja. E nessa parábola aqui, o percentual é em uva, evidentemente. Foi plantado uma videira, né? E o texto aqui diz que quando o senhor dessa lavoura, ou o dono desse terreno, o dono dessa torre, manda os seus servos para buscar o valor da renda, esses servos são expulsos, mandados embora, alguns deles são também mortos, né, por esses arrendatários. E por fim, o dono da vinha manda o seu próprio filho, o que desperta naqueles lavradores um interesse ainda maior na própria terra, no próprio motivo da renda, né? Eles, olha, vamos matar o filho e nós vamos ficar com a herança dele. Então o Senhor Jesus Cristo pergunta para os próprios fariseus, para os próprios doutores da lei ali, e aí, o que o Senhor fará com esses arrendatários? Eles mesmos respondem, eles mesmos dão a resposta do que Cristo faria, do que Deus faria e do que Deus fez. Ele diz, olha, mataria eles de forma horrível, né, de forma tremenda, e daria essa lavoura para outras pessoas tomarem conta. E finalmente, né, a parábola das bodas, aonde um rei faz um convite, né? Ele faz uma festa de casamento e convida as pessoas importantes da cidade. Vamos colocar assim, ele convida a elite da cidade, ele convida os moradores daquela cidade, e os moradores daquela cidade rejeitam esse convite, né? E inclusive, da mesma maneira como acontece na parábola anterior, os servos desse rei que vão fazer esse convite também são agredidos e alguns deles até são mortos por essas pessoas que são convidadas para as bodas. Então esse rei manda seu exército e destrói essa cidade. E manda os seus servos trazerem gente de todo lugar, de qualquer lugar, pessoas que estão nas estradas, pessoas que estão nos becos, pessoas que estão em condições, não nas melhores condições, não são a elite, não são os moradores daquela cidade, e o Senhor então traz gente de todo tipo de gente para participar das bodas,
promove a eles as roupas adequadas, as roupas das bodas, e então ele faz as bodas. Rapidamente, irmãos, para não dá para ler todas elas, irmãos, depois leiam em casa, se for o caso. O que é que o Senhor Jesus está dizendo aos líderes judeus nesses dias? Deus está dizendo o seguinte: olha, o reino de Deus foi dado a vocês. O cuidado do reino de Deus foi dado a vocês. O meu reino foi entregue a vocês. Eu entreguei para vocês e vocês se apossaram do que era meu. Eu ofereci para vocês a salvação e vocês rejeitaram a salvação. Essas parábolas estão dizendo isso claramente. De que modo que o povo judeu rejeita isso? Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o que Jesus Cristo diz a esse povo, quando Jesus Cristo conversa com os homens dessa época, Jesus Cristo começa a mostrar que os judeus erraram de diversas maneiras. Entre elas, amados, os judeus alteraram a palavra de Deus. Os judeus preferiram modificar a palavra de Deus para que ficasse mais fácil para eles servirem ao Senhor. Outro dia nós comentávamos, eu não me lembro com quem, sobre uma dessas leis, né, que era chamada de a tradição dos anciões. Uma dessas leis que tratava-se do Corban, aquilo que eu poderia dar ao meu pai e à minha mãe, se eu a oferecer a Deus, eu estou isento de dar para o meu pai e para a minha mãe. Ou seja, eu não preciso honrar o meu pai, eu não preciso honrar a minha mãe, se isso for uma oferta a Deus. Desobedecendo literalmente o mandamento de Deus de honrar o pai e de honrar a mãe. Então, o que nós vemos aqui é que os fariseus criaram doutrinas, os fariseus criaram leis que simplesmente desobrigavam eles de cumprir as leis de Deus. Então, dessa forma, eles tomaram para si o reino de Deus. Já não era o Senhor, né? Nem o Deus, nem o Senhor que convidou para as bodas, nem era o dono dessa lavoura que era dono dela. Os fariseus tomaram para si, criaram as suas próprias leis e viviam segundo o seu propósito, de modo que fosse mais fácil a eles viver, né? Cumprindo a vontade de Deus, entre aspas, né? Nós vemos aqui. E então eles são reprovados por Deus por causa disso. Nessas três parábolas eles são reprovados. Nessas três parábolas nós vemos que eles são... deles é tirado o reino. Diz, o reino é tirado de vocês e vai ser dado a um outro povo que faça a minha vontade, que cumpra a minha vontade, que faça o meu querer. É interessante, irmãos, que nós podemos aplicar essas primeiras três parábolas à igreja dos nossos dias. Hoje nós vivemos dias dentro da igreja, amados irmãos, onde nós vemos doutrinas estranhas dentro da igreja. Nós vemos doutrinas, eu não vou citar aqui as doutrinas, não quero entrar em questão de doutrina, não quero entrar em questão do que uma igreja pensa, do que outra igreja pensa, mas os irmãos mais maduros na fé conhecem muitas doutrinas e conhecem muitos ensinamentos que, assim, a um olhar mais profundo da palavra de Deus, essas doutrinas não resistem. Elas não encontram base, elas não encontram fundamento, né, para serem ensinadas dentro da igreja. E assim era também no passado. As outras três parábolas, a parábola dos dois servos, a parábola dos servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos. Eu quero me ater mais a essas três parábolas. Perdão, eu estou um pouco ansioso aqui. A primeira parábola, a parábola dos dois servos, se encontra em Mateus 24:45. O Senhor Jesus Cristo conta uma historinha de dois servos, né? E é interessante, em todas elas o Senhor dos servos parte, né? Então, um senhor parte, ele tem uma viagem para fazer, ele faz uma viagem e entrega o cuidado dos seus bens para dois servos, né? Vamos dar uma lidinha nela, ela é bem rápida. Agora eu me perdi aqui.
24, 45 e 51. Diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começará a espancar os seus conservos, e a beber, e a comer e a beber com os temulentos, bêbados, né? Em outras versões. Virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui nós temos exemplo de dois servos, um que serve e outro que não serve. Nós temos exemplo de um servo que simplesmente, o senhor vai demorar para vir, e ele começa a tratar mal os seus conservos, a espancar, e começa a beber, comer, desfrutar de uma vida carnal, né? Mas esse senhor volta, e esse servo então é lançado junto com os hipócritas, é lançado fora do reino, é tirado do reino de Deus. O que é que nós vemos nessa passagem aqui? Nós vemos um crente, irmãos, um crente que está na igreja, é um crente convertido, tá, irmãos? Não é um crente, não é ninguém do mundo, os irmãos não se enganem. Às vezes, quando é pregado isso, parece que está se falando de alguém que não é crente. O texto é muito claro, é crente, é servo, e servo, irmão, é aquele que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Porque se ele não foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, ele não é servo. Então a passagem aqui, irmãos, para não termos dúvida nenhuma, ela está falando de servos, de homens e de mulheres salvos no Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui nós temos um cidadão que diz: Jesus não vai voltar agora, né? Jesus ainda vai demorar. E começa a desfrutar de uma vida de deleites. Ele, a exemplo do povo judeu no passado, ele meio que volta para o Egito. Ele volta a viver a sua vida pregressa. Ele volta a viver uma vida distante da responsabilidade cristã. Que em todas essas três parábolas que seguem aqui, Deus está nos falando de responsabilidade cristã, de obra, de atitude diante de Deus. E esse servo começa a viver uma vida simplesmente desprezível, carnal, vivendo segundo as suas próprias paixões, segundo os seus próprios desejos. Na quinta parábola, que é a parábola das 10 virgens, nós vemos 10 jovens, né? Nós vemos 10 jovens que são, na verdade, são 10 damas de honra que vão acompanhar a noiva nas suas núpcias. Essas 10 jovens são chamadas por uma posição de honra. Essas 10 jovens são chamadas para entrar nas bodas, né? Mas dessas 10 jovens, 5, e eu estou me atendo mais às que, né, as pessoas aqui nos textos que falharam no propósito diante de Deus. 5 delas são displicentes. 5 delas estão despreocupadas com a situação. 5 delas, irmãos, são pessoas negligentes. 5 delas negligenciaram a missão que elas tinham, que era de acompanhar a noiva. O texto não fala de nenhuma noiva, fala de noivo. Mas nós sabemos que o noivo não casa com 10 virgens, ele casa com uma, né? Há uma noiva, né? E essas jovens vão acompanhar essa noiva, mas 5 delas são simplesmente negligentes. 5 delas simplesmente não levaram azeite. Quando nós lemos a explicação dessa parábola, nós vemos que essas lâmpadas que elas estão levando são lâmpadas feitas com trapos de pano, pedaços de pano e óleo. E a quantidade de óleo que pode ser posta dentro de uma lâmpada dessa dura no máximo 15 minutos. É só 15 minutos que esse óleo dura. E então tem que levar uma reserva. Não tem como, aquela lâmpada não vai se manter acesa indefinidamente. Não há essa possibilidade, então tem que levar um galãozinho, uma botija de óleo, e essas 5 noivas, essas 5 virgens, chamadas de nécias,
não levam esse óleo. O que que essa parábola está nos ensinando? Ela nos ensina o seguinte, irmãos, que se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos uma vida de busca intensa, se nós não tivermos uma vida de leitura da palavra de Deus, nós não tivermos uma vida de responsabilidade com aquilo que nos foi posto na mão, em todos esses casos é assim, está falando de responsabilidade com aquilo que nós temos nas mãos. O primeiro servo, ele tinha a responsabilidade de cuidar da casa do seu senhor. E ele comeu, bebeu, tratou mal os demais servos. Nessa segunda parábola, nós vemos 10 moças que foram chamadas para acompanhar a noiva do Cordeiro, ou fazerem parte, né, dessas bodas, e 5 delas simplesmente não se prepararam, 5 delas simplesmente não levaram o que se fazia necessário levar para que elas pudessem participar desse cortejo, participar dessas bodas. Né? Nos nossos dias nós vemos muito crente que simplesmente senta na cadeira da igreja. Nós vemos que crentes que são crentes porque vêm para a igreja, né? E nessa parábola nós vemos que as 5 nécias, quando se dão conta que o noivo chega e que elas não têm azeite, elas vão pedir para as que têm. E as que têm dizem, olha, se nós dermos do azeite para vocês não vão ficar sem azeite também, nem vocês, nem nós. Então vão comprar esse azeite. E essa parábola nos ensina mais uma coisa importante e uma coisa perigosa. Nós não podemos depender da experiência do irmão, nós podemos depender da experiência dos pastores, nós não podemos depender da experiência do meu cônjuge para entrar no reino do céu. Eu tenho que ter uma vida espiritual, eu tenho que ter uma comunhão com Deus, eu tenho que estar preparado, porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar, o Senhor Jesus Cristo vai levar a sua igreja, e se eu não estiver preparado, se a minha vida não estiver cheia do Espírito Santo, eu vou ficar. A Bíblia diz aqui que a porta se cerrou. E quando elas chegaram e bateram na porta, o Senhor diz, olha, não tem mais, a porta já se fechou, não há mais como vocês entrarem. Então essa parábola me adverte para o cuidado que eu tenho que ter com a minha vida espiritual, com o que eu faço com a minha vida espiritual. Se eu busco a presença do Espírito Santo na minha vida, se eu tenho comunhão com Deus, amados irmãos. É muito fácil, né? É muito fácil nós olharmos para o pastor, para a pastora, ou para qualquer outro irmão que nós consideramos espiritual e dizer, eu queria ser que nem o irmão. Essas virgens nécias queriam ser como as outras, estarem preparadas, mas não estavam. E como é que eu posso estar preparado como as virgens que tinham azeite? É tendo esse azeite, é simples. É levando esse azeite, é reconhecendo a necessidade espiritual que eu tenho. Eu não posso andar vazio, eu não posso andar sem a presença do Senhor. Como é que eu posso viver uma vida espiritual se eu não ouço a voz do Espírito? Como eu posso viver uma vida espiritual se eu não leio a palavra de Deus e não conheço a vontade do meu Deus? Então essa parábola nos ensina da necessidade que nós tenhamos, uma vida espiritual plena, cheia do Espírito Santo, cheia da graça, cheia do poder do Espírito Santo. Eu não posso viver uma vida displicente. Eu não posso viver uma vida do deixar para amanhã. Uma das coisas que essas virgens fazem é procrastinar, ou seja, deixar para depois. Elas foram até a porta. Elas chegaram até a porta, tá, do salão das bodas. Elas chegaram até ali. Elas foram até ali. Esperaram o noivo. E adormeceram. E quando elas acordaram, o noivo estava chegando e elas se deram conta que elas não tinham óleo suficiente, elas não tinham tempo suficiente para entrar nas bodas. Então, tem muito crente, irmãos, que eu mesmo já fiz isso muito na minha vida, deixando para depois, deixando de tomar decisões cruciais na vida espiritual para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu busco, amanhã eu oro, amanhã eu me santifico, amanhã eu jejuo, amanhã eu levanto de madrugada, amanhã eu leio a Bíblia.
Quando eu converso com a pastora, quando eu converso com alguém que eu entendo que conhece a Bíblia e que conhece mais do que eu fico envergonhado. Não é elogio. Não é essa a questão. Eu fico envergonhado, porque eu passei 40 anos da minha vida como crente, 45, 46, e li a Bíblia muito pouco. Às vezes a gente comenta, eu já li a Bíblia 10 vezes todinha ela. Eu não vou falar o número, porque não dá para contar nem nos dedos, né? Nem precisa da mão toda para contar. Eu já li trechos da Bíblia, mas a Bíblia toda, uma, talvez 2 vezes, eu li. 40 anos de crente era para ter lido pelo menos 40 vezes, não é assim? Mas não, hoje eu estou cansado, amanhã eu tenho que trabalhar, né? Ontem à noite eu liguei para a pastora para saber como é que fazia para pôr a imagem, né? Como é que faz? E aí nós começamos a conversar sobre uma coisa importante, não só na nossa vida. Eu já tenho idade, eu não vou dizer que a pastora tem idade, mulher não gosta disso. Pastor Paulo já tem idade, vamos colocar o pastor Paulo. Nós já temos idade, então nós conversávamos assim, o que resta para a nossa vida? Nós temos planos para o dia de amanhã, nós queremos comprar casa, nós queremos comprar carro, nós queremos uma profissão. O que nós queremos para a nossa vida? Não tem mais isso. A nossa vida a partir de hoje é servir ao Senhor. O interesse nosso hoje é buscar ao Senhor. Mas não são só os velhos que têm que pensar dessa maneira. Porque a Bíblia diz que nós somos comprados por bom preço, que nós não pertencemos mais a nós. O apóstolo Paulo diz, a minha vida agora está em Cristo. A vida que eu vivo, eu a vivo agora em Cristo. Aleluia. Nós não temos mais, amados irmãos, não importa a idade, se é o novo, se o velho, se o jovem, né? Se o vovô, né? Não importa, a nossa vida não nos pertence mais, nós temos uma vida agora que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós, como é dito aqui nessas parábolas, nós somos servos. Nós fomos comprados por um sangue precioso. Nós não temos mais tempo, irmãos, para deixar para amanhã. O pastor Paulo falou, né, que gostaria que os irmãos aprendessem o Nihongo, né? Eu estou ouvindo 30 e alguns anos de Japão. Vamos falar Nihongo? Chama um senhor aqui para me ajudar. Vai? Irmãos, nem isso. Mas eu sempre pensei, não, eu vou aprender. Mas tem uma hora que eu vou aprender, tem uma hora que eu vou para uma escola. E cadê essa escola? Cadê essa matrícula? Cadê essa dedicação, essa disposição? Mas amanhã eu faço. Eu estou pensando em estudar, sabe, irmão William? O irmão William já me falou da escola, o irmão Rogério também já me falou disso. Eu vou estudar. Quando eu me aposentar, eu vou estudar. Agora, a pergunta que fica no ar, dona Elza, quando é que nós vamos nos aposentar? Quando é que nós vamos ter uma aposentadoria decente, que nós podemos ficar em casa com tempo para podermos ir para a escola e estudar? Quando é que vai acontecer isso? Isso vai acontecer na minha vida? Irmãos, quando nós falamos de procrastinação, quando nós falamos de falta de responsabilidade com as coisas do Senhor, quando nós falamos de falta de dar primazia nas coisas do Senhor, eu estou falando disso. A próxima parábola vai falar de alguém que recebeu um dom de Deus e enterrou e não fez nada. Eu não sei nem se eu vou ler ela, o Espírito Santo está me levando por um outro caminho. Nós vamos falar de alguém que não fez nada. E nós estamos nessa condição dessas noivas que deixaram para amanhã. Nós, eu digo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem deixado para amanhã. Eu vou aprender Nihongo amanhã, eu vou aprender Nihongo quando eu me aposentar. Eu vou lá ler a palavra de Deus quando eu estiver descansado. E nós não tomamos na nossa vida um propósito. Nós não definimos um propósito, nós não definimos um tempo, nós não definimos uma hora para dedicá-la ao Senhor. O Senhor não está pedindo 24 horas da nossa vida, mas Ele está pedindo um tempo. E nós precisamos desse tempo, esse tempo é vital. Como é que eu posso querer estar cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso querer ser usado por Deus se eu não chego diante do Deus que me capacita e que me dá condição de realizar a obra dele?
Então, nós precisamos tomar uma atitude. Nós não podemos fazer como essas noivas nécias para deixar para a última hora. Porque quando chegar a última hora não tem mais tempo, amados irmãos. Todas as 3 parábolas aqui falam da volta desse Senhor. A dos 2 servos, a das virgens, a dos 10 talentos, né? Falam da volta desse Senhor. E o texto base, o versículo base diz para nós vigiar, porque nós não sabemos a hora da volta desse Senhor. Nós só temos certeza de uma coisa: esse Senhor vai voltar. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. E o Senhor Jesus Cristo vai levar a sua igreja. Mas que parte da igreja o Senhor Jesus Cristo vai levar, irmãos? Eu faço parte dessa parte da igreja que vai ser levada? Porque os textos aqui deixam bem claro que eles vão ficar. Que eles vão ser lançados em trevas. Eles vão ser lançados num lugar onde há ranger de dentes, amados irmãos. Irmãos, mas essa passagem bíblica das virgens loucas não é assim, não. Aqui mostra que se não tiver preparado, se não tiver com azeite, se não tiver com a presença do Espírito Santo na sua vida, não vai não. Então parte da igreja que está preparada, parte da igreja que está cheia do Espírito Santo vai. E a parte que não está preparada, não vai, irmãos, não vai entrar. Então, esse texto e todos esses outros 3 textos me chamam para uma reflexão sobre a responsabilidade cristã. Aleluia, verdade, Jesus. Há uma responsabilidade, irmãos. Não é vir para a igreja, sentar no banco, dar o dízimo, dar as ofertas, cantar hino, cantar louvor, ouvir hinos, que vai me levar para a glória, irmãos. Não vai. A última parábola fala do cidadão que Deus deu um talento a ele, diz: ó, vai e trabalha com esse talento. Deus, o Senhor desse servo, ou o nosso Deus, entregou um valor. Outro dia nós conversávamos aqui, né? Deus entregou um valor para cada um de nós. 5, 2, 1, não importa, Ele entregou um valor, Ele entregou algo para ser feito, Ele entregou uma obra para ser realizada por cada um de nós, conforme a nossa capacidade. Eu não me considero um homem capaz, mas uma coisa me Deus tem dado. Também não sou muito bom nisso. Eu consigo falar, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. Não, um dom, né? O que eu vou fazer com esse dom, pastora? Pastor Paulo, o que eu faço com esse dom? Vou ficar brincando lá na firma, que eu gosto de brincar, contar piadinha, né? Falar da churrascaria mais gostosa que tem aqui na praça, é isso? Não, o dom que Deus me deu é para falar, isso eu tenho que falar. Eu estou aqui nesse púlpito falando. E eu vou falar da salvação de Jesus, bem ou mal, eu estou aqui para falar da salvação do Senhor Jesus Cristo. Quando eu comecei a vir nessa igreja aqui, amados irmãos, eu não queria vir. Eu falei: o que eu vou fazer lá na igreja? Falei: ó, senhor, sabe por que eu vou lá para a igreja? Porque a que tem mais perto de casa é aquela ali, eu vou nessa, sabe? Que as outras é lógico, eu não quero em nenhuma. Então eu vou na que está mais perto de casa, onde é mais confortável para mim. E o Senhor disse para mim: vai lá e ajuda esse povo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o que eu posso para ajudar esse povo, né? Quem sou eu para ajudar alguém? Quem sou eu para fazer alguma coisa para alguém? Mas o Senhor disse: vai lá, ajuda, participe. Né? Então você que está sentado, Deus te deu um dom, mas esse dom não é o dom de ficar sentado, tá? Esse dom não existe, o dom de ficar sentado na cadeira não existe, tá? Esse dom não existe, tá? Ou existe? Pastor Paulo, existe esse dom na palavra de ficar sentado? Não existe, irmãos, o dom de ficar sentado. O dom é aquilo que Deus te deu, que você é capaz de fazer. O dom que Deus te deu, a obra que Deus te deu para realizar no meio da igreja, é aquilo que você faz com alegria, é aquilo que você faz com facilidade, né? Quem sabe você só sabe abraçar, mas então é o teu dom. Transmitir carinho, transmitir conforto. Quem sabe você não sabe subir aqui e pregar, mas quem sabe você sabe aconselhar. Né? Havia uma época lá em casa que eu reclamava que quando a Elza orava e o meu filho orava, Deus respondia, eu orava, Deus não respondia. Mas que negócio é esse?
Por que a oração deles funciona? Né? Por que a minha Deus não ouve? Talvez porque o dom seja a oração. A Bíblia diz que existe o dom da fé, irmãos. Alguém está enxergando aqui o dom da fé? Não, né? Mas os irmãos já viram o dom de cantar aqui na frente, viram, né? Viram o dom de cantar aqui na frente? Tinha 2 cantores aqui, é um dom cantar. Tinha um tocando, é um dom visível. Eu estou pregando, os irmãos estão enxergando um dom. Quando a irmã Chade, a pastora, o pastor, o presbítero sobe aqui e prega, os irmãos estão enxergando um dom. Mas o dom da fé os irmãos não enxergam. Mas existem pessoas que têm o dom da fé, tem pessoas que creem com facilidade, que acreditam no poder de Deus, que acreditam na manifestação de Deus, que acreditam na cura, que acreditam no milagre. Então, opere esse dom que Deus tem te entregado. É verdade, Né? Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Amados irmãos, eu quero fazer uma última meditação, que está nessa última parábola, a parábola dos talentos, que fala desse servo que enterrou o talento. Está no capítulo 25, verso 14 em diante, mas eu não vou ler todinho ele. No versículo 24 diz o seguinte: mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Tem muita gente, eu já estou falando disso, tem muita gente enterrando o talento. Tem muita gente achando que não tem condições de fazer nada para Deus. Tem gente com medo de fazer e errar diante de Deus. Tem um monte de gente fazendo isso. A palavra de Deus fala sobre a covardia. A palavra de Deus em Apocalipse diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Irmãos, e quando eu estou falando de covardia, eu não estou falando de timidez. Tá? Não estou falando disso, não. Nós podemos ser tímidos, mas não podemos ser covardes. Eu sou tímido para vir na frente cantar, eu sou tímido para vir na frente pregar, eu sou tímido para fazer obras que me exponham diante das pessoas. Mas eu tenho o dom da oração, eu tenho o dom da fé. Então eu não posso me acovardar. Eu tenho que me colocar diante de Deus, com esse dom que me foi dado, porque através desse dom a glória de Deus seja manifesta na igreja. A palavra de Deus diz que os dons foram distribuídos para o quê? Para o crescimento do corpo, para a edificação do corpo da igreja. Glória a Deus. Então, não tem jeito do corpo ser só a cabeça, amados irmãos. Não tem jeito do corpo ser só o tronco. O corpo tem que ter as pernas, o corpo tem que ter o tronco, o corpo tem que ter os braços, o tronco tem que ter a cabeça. Glória a Jesus. E cada parte dessa é importante, irmãos. Veja só, irmãos, é tão importante, eu não falei dos dedos, né? Mas se falta um dedo, até para segurar alguma coisa é mais difícil. Esse dedinho aqui, ó, esse dedinho, se faltar para segurar alguma coisa é mais difícil. Se não tiver esse dedo, você usar um martelo, por exemplo, né, que exija um pouco mais de força, você vai ter dificuldades de exercer essa função. Então, amado, o teu dom não é dom irrelevante. Aquilo que Deus tem colocado na tua vida para exercer dentro da igreja não é irrelevante. Por mais que ele esteja escondidinho, por mais que ele não seja visível como os dons que nós vemos aqui em cima desse púlpito. Esses não são os dons principais. Esses são os dons visíveis, amados irmãos. Mas o que é da igreja, o que é da igreja se não tiver alguém intercedendo pela igreja? Veja, quando os apóstolos decidiram eleger diáconos na igreja primitiva, eles decidiram eleger diáconos porque eles mesmos não poderiam fazer isso, porque senão traria prejuízo o quê? Na palavra, traria prejuízo na oração. Era preciso tempo de oração, era preciso tempo de estudo da palavra, era preciso tempo de preparação para a ministração da palavra. Então alguém tinha que servir as mesas. E foram levantados homens capacitados, homens espirituais, para fazer esse trabalho. É um trabalho espiritual.
O teu trabalho, talvez, de orar você acha que é insignificante, ele é importante. A igreja sem oração, não há manifestação do Espírito Santo, não há o agir de Deus. Será que eu estou aqui nesse culto pregando hoje porque eu sou o bam? Será que a pastora só vem aqui porque são o bam? Não, porque porque há oração, porque há intercessão, porque há busca. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Então, irmãos, eu repito, não existe o dom de ficar sentado. Existe o dom de ação. Nós temos que agir, nós temos que tomar atitudes para que a obra de Deus seja feita. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alguns versículos Deus me deu quando eu meditava sobre essa questão, especialmente do servo que enterrou o talento. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós todos, de alguma maneira, ou em algum tempo, temos negligenciado os nossos deveres com Deus, como as noivas. Nós, de alguma maneira, temos sido infiéis como o primeiro servo, que começou a maltratar os conservos, começou a beber, começou a comer com mundanos. E cada um de nós, de alguma maneira, temos enterrado um talento. De alguma maneira, nós temos deixado de fazer a obra do Senhor. Talvez a obra do Senhor na nossa vida seria muito mais completa. A obra do Senhor no meio da igreja seria muito mais completa se nós não estivéssemos errando em algum desses pontos ou em todos eles. Eu não estou aqui para apontar o dedo para a igreja, não. É algo que Deus fala primeiro no meu coração. Eu sei a criatura que eu sou. Às vezes eu converso com o irmão Paulo, hoje mesmo nós conversávamos no carro. Assim como o primeiro servo, irmãos, todos nós temos paixões, todos nós temos desejos, né? E esses desejos muitas vezes se levantam e suplantam. Há uma guerra, o Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma guerra para nós nos mantermos diante de Deus, há uma guerra para nós estarmos fazendo a vontade de Deus. E essa guerra, amados irmãos, não é nem contra o diabo. É contra o diabo, sim. Mas há uma guerra dentro de nós, é uma guerra interior. A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém, que nós somos tentados pelas nossas concupiscências. Ninguém aqui dentro dessa sala está isento dessa luta. Todos nós estamos, né, enfrentando esse mesmo tipo de luta. Né? Assim como as noivas procrastinaram, assim como as noivas foram irresponsáveis com a vida espiritual, nós muitas vezes também somos irresponsáveis com a nossa vida espiritual. Eu estava uma tarde em Guma, e havia lá, não sei se ainda existe, nem vou falar o nome, o irmão William conhece, um vendedor de carro, crente. Tá, fazer assim, né? Crente. Pastor. E naquele dia chegou um outro pastor da igreja, que era o presidente do ministério dele, e eu estava lá conversando, eu pegava os carrinhos junto com o irmão, e ele tentava vender por lá também, eu estava ali aquela tarde conversando com eles. E eu lembro que esse pastor que chegou, que era o presidente do ministério, ele falou: olha, eu estou no meu vinho. Por mim, ele pode continuar tomando o vinho dele, ótimo, amém, beleza. Eu não vou entrar no mérito, eu tenho uma posição a respeito disso. A mim me parece que não tem problema nenhum de tomar o vinho dele, ele pode se embriagar. Ele falou: eu estou no meu vinho, e não estou nem aí se algum crente achar ruim. Aí eu falei: não. Opa, vamos parar um pouquinho. Estava tudo bem até a hora que você falou que tomava seu vinho. Ótimo, toma seu vinho. Um problema seu, né? A Bíblia diz assim que ninguém se condene naquilo que faz, naquilo que pratica. Se você naquilo que aprova, bem lembrado. Eu estou pisando no fio aqui, Não. Ninguém se condena naquilo que aprova. A Bíblia diz assim: se você faz com dúvida, é pecado. Mas se você faz consciente, também. Mas quando ele disse: eu não estou preocupado se os irmãos gostam ou deixam de gostar, eu falei: para. Opa. O apóstolo Paulo ensina, amados irmãos,
que se eu comer carne, né, que não é pecado, não é nem vinho, né, estou falando de comida. Comer carne é pecado, irmãos? Alguém acha que comer carne é pecado? Levanta a mão comigo aqui. Não é pecado comer carne. Mas no passado, como hoje no presente, algumas igrejas, né, existem as pessoas que são vegetarianas, não comem carne. Então o apóstolo Paulo, na época já tinha o apóstolo Paulo disse, olha, se a carne que eu como faz com que o meu irmão, que é fraco na fé, desvie dos caminhos do Senhor, eu não como mais carne. Então, o que eu estou dizendo aqui? Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, não só com as nossas vidas. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus com as vidas dos nossos irmãos. Se eu comer carne faz o meu irmão desviar, eu não como mais carne, não. Se o entendimento dele é esse, e a Bíblia diz que são fracos na fé, que são pessoas sem entendimento espiritual, eu não como mais, até que essa pessoa, quem sabe um dia amadureça, faça um churrasquinho na casa dela e me convide, né? Mas enquanto não, eu não como mais carne, né? Então, nós temos que ter um compromisso conosco, nós temos que ter um compromisso com os nossos irmãos em Cristo. Amém, glória a Jesus. Verdade. Como é que eu enfrento essa luta, irmãos? Como é que eu venço essas dificuldades que me assolam? O desejo da minha carne, a preguiça, né? A procrastinação, a negligência com as coisas do Senhor. Como é que eu venço isso? Como é que eu venço o meu medo de fazer a obra do Senhor? Como é que eu venço o meu medo de me colocar diante do Senhor? Como é que eu venço o meu medo de procurar saber qual é a vontade de Deus na minha vida? Porque tem gente que nem procura saber qual é a vontade de Deus. Eu não consigo fazer nada, eu não vou fazer nada, eu só vou assistir os cultos e eu só vou para a igreja. Só que Deus tem um dom para cada um. Não é o dom de ficar aqui quieto, não. Deus tem um dom. Então tem gente que nem essa coragem de buscar saber não tem. Como é que eu faço para vencer isso? Como é que eu faço para buscar isso de Deus? A palavra de Deus diz assim em Efésios 5, 1, 21, se os irmãos quiserem abrir, Efésios 5, 1, 21, né? Do 1 ao 21, desculpa. Não existe Efésios 5, né? Tem 1 e 2 Coríntios. Efésios 5, 1 ao 21, eu não lembro exatamente qual é o versículo. Versículo 14 diz o seguinte: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, existem 3 pontos aqui importantes que nós temos que fazer se nós quisermos ter sucesso na nossa vida espiritual, se nós queremos alcançar vitória, se nós queremos vencer a negligência, se nós queremos vencer a preguiça, se nós queremos vencer o medo e se nós queremos vencer a carnalidade nas nossas vidas, que são 3 problemas seríssimos que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que vai nos tirar do reino de Deus, que vai nos levar à perdição. O que é que eu tenho que fazer? Esse versículo diz o seguinte: desperta tu que dormes. Nós que estamos adormecidos, nós que estamos acomodados com a nossa situação, precisamos despertar. Nós precisamos reconhecer que a nossa situação não é a situação adequada. Eu tenho que reconhecer diante de Deus que do jeito que eu estou, não dá. Do jeito que eu estou, eu vou à perdição. Os irmãos podem dizer, mas eu sou crente, mas eu estou dentro da igreja, mas a exigência do Senhor é um pouco maior do que só estar dentro da igreja. O servo que enterrou o talento estava dentro da igreja. O servo que enterrou o talento era servo do Senhor, mas estava adormecido, estava acovardado. E a palavra diz aqui, levanta tu que dormes. Nós precisamos despertar para o quê? Para o problema.
Está certo eu ficar acomodado? Está certo eu ficar levando a vida que eu levo? Está certo eu estar dando lugar à carne? Está certo eu procrastinar as coisas que eu tenho que fazer? Está certo eu ficar com medo de fazer aquilo que Deus tem posto no meu coração para ser feito? Eu tenho que despertar e examinar-me a mim e dizer, é isso? Está correto isso? Então desperta, o primeiro passo é desperta. Acorda. Até quando você vai ficar prostrado? Até quando você vai ficar dormindo? Até quando a igreja do Senhor vai ficar nesse estado de inércia, de sono? A Bíblia diz, desperta. Desperta. E ele continua dizendo assim, e levanta-te dentre os mortos. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Levanta. É verdade, Jesus. Um certo dia alguém disse, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. Ele disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E aqui dentro dessas quatro paredes não tem um morto sequer. Todos nós somos nova criatura. Todos nós somos lavados e remidos. Todos nós ressuscitamos em Cristo. Glória a Jesus. Então levanta. Põe-te de pé. Levanta de dentro dos mortos. Não conviva mais com mortos. Porque a convivência com mortos que está nos levando à negligência, que está nos levando à carnalidade, que está nos levando ao medo. Então desperta, levanta. E sabe o que vai acontecer quando você despertar, quando você reconhecer a tua necessidade, quando você sair dessa morte espiritual que quer te consumir? A Bíblia diz assim, e Cristo te esclarecerá. O Espírito Santo de Jesus Cristo que habita no nosso meio vai conduzir as nossas vidas, vai nos levar para onde Cristo quer que sejamos levados, vai nos levar para fazer a obra para a qual o Senhor nos tem chamado. E não se iluda que você não é chamado. Todos nós, a igreja do Senhor tem um chamado, toda a igreja do Senhor tem um propósito. Cada um de nós, como indivíduo, temos um propósito. E Cristo vai esclarecer. Mas nós precisamos despertar. Nós precisamos nos pôr em pé. Nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, olha as minhas falhas. Senhor, olha as minhas transgressões. Senhor, olha as minhas dificuldades. Em lugar nenhum da Bíblia diz que é você que faz. Em lugar nenhum da Bíblia diz que é você que faz. A Bíblia toda diz que é uma obra do Espírito na nossa vida. Em Zacarias 4:6, nós vemos uma passagem que diz assim, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando foi decretado lá na Babilônia que o povo de Israel voltasse e reconstruísse o templo, uma dessas pessoas, um descendente de Davi chamado Zorobabel, voltou junto com o sacerdote Josué para Jerusalém e eles reiniciaram a construção do templo. Só que essa reconstrução do templo, irmãos, levou 15 anos para ser executada. Numa primeira etapa, eles construíram, puseram os fundamentos do templo e foram impedidos de prosseguir. Então Deus manda Zacarias para dizer para eles, olha, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Zorobabel, você colocou o fundamento e você vai terminar essa obra. Deus plantou o fundamento da fé, da salvação na tua vida, e Deus há de completar essa obra. É Deus que vai completar essa obra. O apóstolo Paulo disse, eu creio que Deus que iniciou essa boa obra há de completá-la em vocês. Não é você, não sou eu, mas é pelo Espírito de Deus, não é por força, não é por violência. Zorobabel, você botou o fundamento e você vai terminar essa obra. Como? Pelo meu Espírito. E a obra que Deus tem na tua vida, a obra que Deus tem na minha vida, a obra que Deus tem na igreja, a obra que Deus tem nessa cidade, nesse país, é pelo Espírito do Senhor. Portanto, desperta, põe-te de pé e Cristo te esclarecerá.
Glória a Deus, aleluia. Em Isaías 61, diz o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Sobre quem é essa unção? Sobre quem está esse Espírito? Sobre o Senhor Jesus Cristo. Porque lá agora eu falei ao menos Lucas, né? Quando ele chega na cidade dele, que ele abre a palavra, ele lê esse texto de Isaías. Hoje está se cumprindo essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Jesus. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Glória a Jesus. Em que lugar no corpo o Senhor Jesus Cristo está? O corpo é a igreja, né? Em que lugar do corpo da igreja o Senhor Jesus Cristo está? O Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Essa unção está sobre a cabeça da igreja. Aleluia. A palavra de Deus diz que a unção, ela desce sobre a cabeça de Arão e vai para as vestes. Essa unção do Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para o que, irmão? Para evangelizar pobre, para curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Não é você, não sou eu, é essa unção. Mas nós temos algo especial. Essa mesma unção posta sobre Jesus Cristo, essa mesma unção que ressuscitou Jesus Cristo, ela vive em mim. Eu sou o templo dessa unção, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, às vezes a minha oração é demorada, mas está aqui dentro ouvindo. Às vezes a gente ouve sermões, acho que segunda-feira foi falado sobre isso, eu já falei sobre isso. Daniel orou e levou 3 semanas para vir a resposta, porque havia uma batalha espiritual. Eu não nego que essa batalha espiritual existe hoje, só que, amados irmãos, nós precisamos de só um grãozinho de fé. Sabe onde é que está a resposta? Está aqui, ó. Nessa unção que vive em mim, nessa unção que vive em você. Nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo fala conosco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus, porque essa unção foi colocada sobre Cristo, sobre a cabeça da igreja. Essa igreja toda é ungida para fazer a obra do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E para nós encerrarmos, eu vou repetir mais uma vez. Oh, Espírito Santo. Desperta, ó tu que dormes. O que você está fazendo sentado? Desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Igreja do Senhor Jesus Cristo, é Cristo quem esclarece. Nós só precisamos tomar a atitude de despertar, reconhecer as nossas necessidades e nos pormos de pé diante de Cristo. Glória a Jesus, aleluia, meu Deus. Você vai se pôr de pé? É verdade, meu Deus. Oh, Você vai se pôr de pé? glória Quem é que vai se pôr de pé? Aleluia. Você vai se pôr de pé? Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aleluia. Você quer saber qual é o ministério que você tem? Glória a Deus. Você quer saber o que Deus quer da sua vida? Ponha-se de pé, ponha-se diante de Deus. Reconheça que você tem um compromisso. Reconheça que você tem uma responsabilidade, amados. Aleluia. É um pouquinho mais sério do que só ser crente. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Foi colocado sobre nós o seu reino para ser cuidado. Oh, Nós somos servos sobre quem Deus colocou responsabilidade. oh, é verdade, Jesus. Vamos nos pôr de pé? Eu creio. Vamos despertar para essas responsabilidades? Aleluia. Amém, irmãos? Jesus. Deus abençoe a igreja. Nós cremos. Deus abençoe os irmãos. Oh, Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.